Olha aqui, gente boa. Eu sempre, antes de todas as lives, deixo um texto com as pessoas queridas que vêm aqui estar comigo, participar. Eu, às vezes, estou aqui 3 vezes ao dia, e de modo que eu não consigo não deixar uma palavra do Evangelho para todo mundo, toda vez que eu chego aqui. Dizendo que o áudio está baixo, ele está todo alto, não dá para ficar mais alto. Tente subir o seu, por favor. O problema não é necessariamente só do lado de cá. Então tente subir o seu, tá bom? Mas o que eu ia dizendo é que eu sempre deixo uma porção da palavra para as pessoas pensarem rápido. E eu queria fazer isso mais do que rápido, tá bom? Olhe só, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 27, se diz que Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, fronteira com o Líbano e com a Síria, onde naquele tempo tinha uma grande cidade construída por Herodes Filipe em homenagem a César, o imperador, uma cidade super sofisticada, bonita e pagã. Já desde 4, 5 mil anos atrás, era um lugar pagão e depois virou centro de culto e adoração ao deus Pan, lá naquela região do Monte Hermon. Então é para lá que ele se dirige com os seus discípulos. E no caminho, Jesus perguntou a eles o seguinte: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E aí eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, que tinha sido decapitado há pouco tempo. Se fosse João Batista, era João Batista possuindo Jesus. Jesus estaria sendo um médium em tempo integral, habitado e possuído por João Batista. Era o que a cabeça de alguns pensavam, era o que a interpretação religiosa, supersticiosa, ou de qualquer que fosse a natureza que as pessoas tivessem, aquele tipo de gente que dava essa resposta, era apenas o pensamento deles, e Jesus só ouviu. Não se diz que Jesus disse: poxa, que coisa. Não, Jesus só ouviu. Não fez nada além disso. Outros dizem que tu és qualquer um dos profetas, uma emanação de um dos profetas, de Isaías, de Jeremias, de Amós, que tu és uma manifestação desses seres através dos quais Deus falou no passado. E ele também não diz absolutamente nada. O que o mundo diz sobre ele, o que a opinião pública fala dele, o que grupos e seitas e religiões interpretam acerca dele, ele não tem o que dizer. Ele sabe que cada um pensa o que quer. E tanto mais quanto a pessoa esteja afastada de uma relação pessoal com ele, tanto mais quanto a pessoa não o conheça mesmo, com intimidade, proximidade, com relacionalidade, tanto mais ela vai pensar o que as impressões dela digam, o que a média do grupo com o qual ela conviva fale, tanto mais quanto as pessoas
não conheçam a palavra, o ensino, o jeito, o modo de Jesus, mas elas estão sujeitas meramente à interpretação de natureza psicológica, sociológica, estética. Estética. Mas e daí? Jesus não se preocupou, nem se contrapôs a nenhuma dessas coisas. Apenas lhes perguntou: mas vocês que andam comigo, que dizem que creem em mim, vocês, o que me interessa é o que vocês que dizem que estão tão juntos de mim pensam a meu respeito. O quê? O interesse dele é na resposta dos discípulos. O interesse dele é na resposta daqueles que dizem: tu és meu mestre, eu aprendo a viver contigo. Em relação a esses, ele quer saber o que eles pensam. Então Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Tu és Deus conosco. Tu és o absurdo. Tu és o inominável, o indizível. Tu és o Cristo. Tu és o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Tu és o sentido e a razão de todas as coisas. Tu és o Cristo. Tu és aquele em quem todas as esperanças humanas habitam. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. A isso e com isso se interessou Jesus, como a gente lê em Mateus 16, do verso 13 ao verso 20, quando ele disse, após Pedro dizer isso: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse: feliz tu és, bem-aventurado, cara, porque não foi filosofia, não foi carne, não foi sangue, não foi doutrinação religiosa, não foi teologia, não foi nenhuma construção humana quem te revelou, porque a mente humana não suporta admitir isso. Que Deus está em mim, que Deus está em Cristo, que eu sou a manifestação, a expressão do ser de Deus entre os homens. Se não for uma revelação que faça a gente carregar esse acolhimento no coração, ninguém chega a essa conclusão, ninguém, sozinho não. A nossa conclusão é João Batista, é um dos profetas, é um cara extraordinário, é um inspirado, é um iluminado, é no máximo isso. Agora, é Deus feito homem, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só o Pai pode revelar, não vem de carne, de sangue, de conjectura, de cerebração. Não foi nada disso quem abriu os teus olhos, mas foi o meu Pai que está nos céus. Só para concluir, a maioria dos crentes fica muito preocupado com o que os outros dizem sobre quem é Jesus e brigam, discutem, fazem planos, montam estratégias, marketing de divulgação da imagem de Jesus, da pessoa de Jesus. Ficam preocupados em como Jesus está sendo visto na sua geração e imaginam modos de fazer um track para ver se a interpretação, a percepção das pessoas sobre Jesus muda. E a gente faz de tudo, a gente faz os nossos planos de evangelização, de divulgação. A gente se veste com a cara que a gente deseja que Jesus tenha para os outros. Porque a nossa preocupação é ganhar os outros no sentido de tê-los em conformidade conosco. Tê-los em conformidade conosco.
Mas Jesus não pensa assim. Sobre o que os outros pensavam, não adianta, enquanto o indivíduo não tem uma revelação divina, ele vai imaginar o que ele queira, até que ele tenha uma revelação que vem do Pai que está nos céus. Até que o coração dele espontaneamente derrame, incontrolavelmente derrame, absurdamente derrame. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurados sejam todos aqueles que receberam essa revelação e que fazem e trazem essa convicção e essa confissão no coração. Jesus, como todo dia eu te peço que a tua palavra tão singela, tão simples, abra o entendimento de alguns ou de muitos. É o que eu te imploro, em teu nome. Amém.